Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, a gente está aqui de novo reunido para mais um estudo e antes do estudo, a prece. Amado Mestre Jesus, nesse momento nós elevamos o pensamento ao alto, buscando encontrar em Ti a inspiração e a motivação mais sublime para o nosso estudo de hoje. Que o Senhor esteja conosco em cada lar aqui representado, que o Senhor possa nos inspirar as mais nobres intenções de melhora, que o Senhor possa nos fazer compreender o Teu Evangelho com a amplitude que tem, que nós possamos todos os dias caminhar um pouco mais para a compreensão suprema dessa sabedoria divina. Abençoe, Senhor, principalmente hoje, aqueles que mais necessitam, e que o nosso estudo gere muitos frutos de amor e de bom comportamento para uma vivência mais cristã na humanidade terrestre. Que assim seja. Então, gente, hoje o tema é bastante complicado. Eu digo isso porque a escritura dos evangelhos e falar dos evangelistas é um desafio, tanto pelas questões históricas mesmo, quanto pelas minhas limitações de conhecimento, né? Então, assim, foi um estudo que me exigiu bastante pesquisa e é um estudo que tem, sim, bastante discussão no meio teológico, né? Então as pessoas que trabalham, que estudam muito em cima desse tema, elas têm suas divergências, existem vários pesquisadores que até hoje buscam encontrar respostas mais precisas, porque como o evangelho ele vem de uma tradição muito oral, que é a tradição, né, judaica cristã, é uma tradição muito oral, principalmente no cristianismo primitivo. Então a gente vai ver que o registro que existe, ainda assim, ele tem diversos desafios para o leitor. Então o que a gente vê hoje como Bíblia, o que a gente vê hoje compilado como evangelho, não veio assim certinho organizado, né? Inclusive a própria escrita mudou muito ao longo do tempo. Então a gente vai ver que esse é um assunto que mesmo a pessoa que mais domina ainda vai encontrar as divergências dos diversos teólogos e as divergências mesmo documentais, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu espero que a gente possa encontrar boas reflexões. Deixa eu olhar aqui a hora para eu entender direitinho quanto tempo que eu tenho. Então, gente, a Bíblia, primeiramente falando, né? Porque a gente está falando de evangelho e o evangelho é um compilado, né, de escritos que está na Bíblia. E a Bíblia, ela é composta por diversos escritos de autores diferentes e de épocas diferentes, né? Então a Bíblia é um livro bastante complexo que trata aí da história principalmente, né, do povo hebreu, e a gente vê que a Bíblia está desde a gênese do mundo, então vem da criação do mundo, naquela simbologia toda dos 7 dias e tudo mais, Adão e Eva, e aí começa a jornada da humanidade para encontrar o reino de Deus. Então a gente vai ver que é uma narrativa um tanto histórica e bastante simbólica sobre essa nossa busca e foca realmente no povo hebreu, que é tido como povo escolhido de Deus. Então, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo é antes do nascimento de Jesus e o Novo é após, né, a vinda do Mestre. A gente vai ver que a ideia de evangelho vai nascer, é a boa nova. Então, o evangelho de Jesus está lá no Novo Testamento. E aí é o seguinte, como curiosidade, né?
A palavra evangelho, do grego, ela queria dizer boa nova, boa notícia, né? Então, quando a gente pensa em evangelho e associa isso a Jesus, a gente entende que ele vem trazer uma boa notícia, ele vem trazer boas novidades. Por isso que a gente tem aquele livro Boa Nova, e que trata muito especificamente, né, dessa vivência do mestre aqui. Então a ideia é pensar assim, olha, uma notícia muito boa chegou. E era uma palavra usada para quem trazia notícias, para uma vitória também, uma conquista militar, o nascimento de um filho, alguma data muito comemorativa, uma cerimônia, uma festividade, e essa conotação religiosa ela vem depois que começa a se usar evangelho para a pregação de Jesus, né? Essa conotação especificamente religiosa que hoje em dia a gente tem. E aí, o evangelho ele é bem complexo, né? O Novo Testamento ele abrange 4 conjuntos de livros, que são os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas, né, as cartas e tudo mais, e o Apocalipse, que é o último livro. E o Evangelho de Jesus é composto do registro de Marcos, Mateus, Lucas e João. Na ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João, que vem na Bíblia. Né? A ordem histórica, até hoje, entende-se que é primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por último João. Mas também não há nenhuma comprovação assim certa do ano exato em que cada evangelho foi escrito. Então, para a gente entender a complexidade disso, né? O Evangelho de Jesus é o relato que está nesses 4 livros, nesses 4 textos que estão ali. Então a Bíblia é um compilado de livros, um compilado de textos, e o Novo Testamento é composto por esses 4 conjuntos, né, de escritos. Então, o Evangelho ele é o cerne doutrinário do cristianismo. Ele é a base do ensinamento de Jesus, porque lá contém tanto a história quanto os fatos que aconteceram, né, dentro da missão de Jesus, então aqueles 3 anos. E ali no Evangelho a gente também tem um pouquinho da história, né, da infância de Jesus, não muito aprofundado, mas a gente tem basicamente uma narração biográfica de Jesus, mas principalmente uma narrativa moral, né, uma narrativa com uma busca de didática mesmo, uma busca de doutrinação, né? Então é uma busca de compreensão do que Jesus falava. Então a gente vai ver que tem alguns evangelhos que tem uma escrita um pouco mais aprofundada, que busca dar um pouquinho mais de interpretação. E tem evangelhos que são um pouco mais contidos mesmo nos fatos, né? No sentido assim de tentar narrar o fato sem dar muita interpretação. A gente vai ver, por exemplo, que João, por ser um dos apóstolos que se considerava muito mais próximo de Jesus, e realmente a gente vê na narrativa evangélica que João era muito próximo do Cristo, Jesus realmente tinha essa proximidade, essa afinidade, né, com a figura de João. Então a gente vai ver que o evangelho dele é diferente dos outros evangelhos, é diferente do evangelho de quem não conviveu com Jesus diretamente. Então a gente vai ver as nuances dessa narrativa que é biográfica e também é uma narrativa moral, né? Então, gente, a grande questão de compreender o evangelho é a gente lembrar de que a tradição judaica, ela era principalmente oral, né? O hábito da leitura não é um hábito difundido na antiguidade, não é um hábito acessível, né? Então não era comum ter várias pessoas letradas, várias pessoas alfabetizadas, e inclusive, né, o uso de papel, couro ou tábuas de argila e pedras, né, talhadas. Isso era uma questão até de poder aquisitivo, né? Então, ter um texto para poder fazer registro era um privilégio, né? Assim, você ter condição de ter
os recursos materiais, se você ter condição de ter o letramento, né, a alfabetização para dominar, e outra coisa, você saber também as diversas línguas, porque se a tradição oral ela é passada de uma pessoa para outra, a gente tem que entender que na virada de uma língua para outra, alguns sentidos vão ter aí uma divergência. Então a gente vê, por exemplo, que no português aqui do Brasil, a palavra saudade existe, mas tem várias línguas que não tem uma palavra que designa esse sentimento da saudade. Existe o sentimento da falta, mas a saudade em si, que é um sentimento de falta um pouco mais complexo do que simplesmente sentir falta, né? A saudade ela tem a ver com um carinho, ela tem a ver com uma necessidade de afeto. Então, olha só para você ver, só de passar de uma língua para outra, a gente já tem aí uma possível adulteração dos sentidos. Então, a oralidade, ela dificulta bastante nesse aspecto a gente ter certeza do que realmente aconteceu, o que não aconteceu, o que um foi contando para o outro que mudou. Então, quando a gente pensa na escrita, a gente entende que é uma tentativa de manter intacta a tradição que antes era oral. Jesus não escrevia, Jesus falava, Jesus pregava, Jesus fazia atos, né? A gente tem aí os grandes feitos de Jesus, a gente tem aí as grandes histórias que Jesus contou, as histórias com um encerramento assim moral de grande sabedoria, mas Jesus não escrevia. Então, ficou a cargo de quem ouviu tentar registrar e tentar passar para frente. Então, era muito importante ter pessoas que dominavam a escrita e que dominavam línguas diferentes para conseguir fazer um compilado desses registros, né? E a gente percebe que, em geral, o evangelho, os três evangelhos, principalmente de Marcos, Mateus e Lucas, eles têm uma grande similaridade, né, de fatos. Existem vários versículos que se repetem uns em outros, a gente vai ver isso mais tarde. E é bom a gente entender a importância dessa distinção da tradição oral e da linguagem escrita para entender qual que é a consequência disso no estudo do evangelho. Né? Então, o evangelho ele tem que ser lido com cuidado e buscando sempre aprimorar os conhecimentos, porque só de você usar uma Bíblia com uma tradução, ou uma Bíblia, por exemplo, que é vendida por uma editora católica ou de uma editora evangélica, você já tem aí uma alteração na quantidade de livros que a Bíblia tem. Você já tem aí uma mudança de viés, uma tradução diferente. Então, se isso acontece mesmo com a escrita, imagina com a tradição oral. Então, a importância do compilado do texto é tentar minimizar o máximo possível essa adulteração, né, da mensagem de Jesus. Quem são os evangelistas? Né? Os evangelistas nada mais são do que os autores do evangelho. Né? Então, são as pessoas que escreveram, que buscaram registrar, que quiseram deixar lá certinho para a história, para as próximas gerações e para ter um relato um pouco mais concreto das coisas que aconteceram. E a gente sabe que a verdade dos fatos, ela é muito relativa, porque quem vê um fato de um ponto de vista vê de uma maneira, quem vê um fato de outro ponto de vista vê de outra maneira. A pessoa que ouve alguém contar entende o fato de outra maneira. Então é muito importante a gente pensar nessas questões para poder entender como que o evangelho tem que ser lido com carinho e com cuidado. E, se possível, sempre buscar pessoas experientes e bastante sábias para poder, né, fazer uma leitura em conjunto. Acho que o evangelho, na complexidade que ele tem, vale muito a pena ser, como na nossa casa espírita, um debate, um estudo coletivo, e o evangelho no lar, né? A gente faz o culto no lar e usa as passagens evangélicas, muitas com a explicação de Kardec, né? A instrução dos espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a importância disso é justamente tentar encontrar bases sólidas de pessoas que realmente conhecem do assunto para poder fazer essa concepção, né? E
é uma questão também de disciplina. Quanto mais se lê, mais se consegue fazer essas interpretações. Eu lembro muito, quando a gente fala de leitura de evangelho, do livro Renúncia, porque Alcione, em certo momento, não vou dar spoiler, né? Mas em um certo momento ela vai acompanhar o culto do lar na casa de um familiar, né? E aí ela explica como que era feito o culto no lar na casa dela, né? Eu tô falando culto no lar, mas assim, é um estudo evangélico, né? E aí, lá na casa que ela foi acompanhar o culto no lar, ela viu que eles liam grandes trechos e refletiam um pouco. E ela falou que na casa dela era o contrário, lia-se um versículo, 2 no máximo, e ali passavam-se minutos e minutos sobre aquele versículo, debruçados naquele versículo, tecendo reflexões, comentários e tentando tirar o máximo de cada versículo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entende como que o evangelho ele tem uma amplitude muito grande. Quando a Alcione fala isso, lá no livro Renúncia, quando ela fala que o evangelho tem que ser lido versículo por versículo e tentar tirar o máximo de cada versículo, é tentar não deixar se perder nenhuma simbologia, nenhuma sombra e nenhuma interpretação das entrelinhas. É conseguir ler o que está para além da letra, né? Para além do texto. E essa é uma habilidade que só se consegue fazendo o estudo recorrentemente e tentando. Né, eu falo muito que a gente tem que tentar, que às vezes a gente vai chegar numa interpretação errada, a gente vai ter dificuldade para interpretar textos que são muito simbólicos, a gente tem mais dificuldade ainda, mas é muito importante fazer essa tentativa e buscar sempre bases bacanas, né, bons livros de apoio e grupos de estudo para poder melhorar e amadurecer a leitura do Evangelho. Então, gente, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas, eles não foram todos do grupo apostólico de Jesus. Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus, eles faziam parte do grupo apostólico, né, dos 12 apóstolos, e a escritura deles foi em hebraico e em grego. Marcos e Lucas escreveram em grego e eles escolheram as informações por via indireta, ou seja, né, eles conviveram com pessoas que conviveram com Jesus, que viram as situações, e com pessoas que também receberam informações de outros. Então, quem conviveu com Jesus foi Mateus e João, Marcos e Lucas tiveram as informações de maneira indireta. Só para lembrar, às vezes a gente fica meio perdido, né? Os 12 apóstolos são Simão Pedro, Simão Zelote, André, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Tiago Menor, que é o filho de Alfeu, Tiago Maior, que é o filho de Zebedeu, e João, filho de Zebedeu, e Mateus, também chamado Levi. É bom a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas pensam em João evangelista e lembra de João Batista e fica na dúvida quem que é quem, e a gente vê uma figura de João. João é uma figura muito importante, né? Porque além do evangelho, João também escreveu o Apocalipse, e foram em fases diferentes da sua vida, nesse sentido assim de os textos são muito importantes, e João foi um dos apóstolos mais jovens, assim, né? Então, a gente vê um João mais velho, com seus escritos, debruçado nas suas escrituras e no seu estudo, e às vezes dá um nó na cabeça de quem é quem. Eu já vi muita gente confundindo João Evangelista com João Batista, que era o primo de Jesus e que não está aí nem no colégio apostólico e nem na escritura do Evangelho. Então é bom só para poder deixar claro. E esse Mateus também é chamado de Levi. Então, às vezes, algumas pessoas falam, Levi, outra fala Mateus. Aí você fica assim, quem é quem, né? Então é bom lembrar que são duas denominações que são possíveis para Mateus, Mateus ou Levi. Então, começando por ele, que é o primeiro livro que aparece no Evangelho, né? O Mateus era um dos 12 apóstolos, né? Ele era galileu, filho de Alfeu. Ele era coletor de impostos, ou seja, ele era um publicano. Então, ele tinha, né, uma resistência da população. Como assim, Taíla? Os publicanos, que eram os coletores de impostos,
eles faziam um trabalho público, né, de coleta de taxas e tudo, que eram destinadas a Roma. E o povo hebreu, que sofria dominação romana, tinha uma sensação muito grande de injustiça, né, por todas as questões, né, por todas as situações abusivas que em uma dominação bélica acontecem, né, mas Roma estava ali como um império que dominava vários povos. Então, basicamente, Roma pedia taxas para esses povos, permitia que esses povos tivessem sua organização social, né? Então, os judeus, assim como outros povos, conseguiam ter sua religião e algumas de suas crenças ainda possíveis de serem professadas, mas havia uma dominação econômica e uma dominação também política, né? Então, aquilo que era a organização do povo hebreu passava muito pela necessidade de aprovação do povo romano, né, dos dominadores romanos. Então, aqueles que faziam a coleta de impostos eram muito mal vistos e eram um extrato social bem desprezado, porque primeiro que havia uma questão assim da intolerância tanto da dominação e havia também uma visão extremamente preconceituosa, né, do que é a taxa de imposto e pensando que realmente os impostos de Roma deveriam ser abusivos. Então, assim, né, o povo hebreu tinha pavor dos publicanos. E Mateus era um publicano, né? A repartição dele de finanças ficava em Cafarnaum. Então, era muito importante pensar nessa visão de Mateus, porque por ele ser um publicano, a gente acredita que ele era intelectualizado, alfabetizado, que tinha um domínio maior de algumas questões de tratativa, tanto no sentido da literatura, no sentido da contabilidade, e isso é importante pensar porque ter alguém assim como membro daquele grupo e que estivesse, né, sintonizado com Jesus, era importante justamente para esse tipo de tarefa, né? Então, as várias habilidades que Jesus foi reunindo no seu grupo apostólico, elas são representadas aí pelos diferentes apóstolos como habilidades importantes. Então, essa habilidade, né, de tratativa, essa habilidade de literatura, né, de dominar a literatura, de escrever, de ler, essa é uma habilidade muito importante para quem vai fazer um registro histórico e um registro moral, né, simbólico e moral do que foi a missão do Cristo. Então, a gente vê aí como é importante pensar não só na função dele como se fosse uma profissão, mas no que essa função trouxe para ele de habilidade para ele conseguir ter uma colaboração bastante efetiva no que tange aí ao cristianismo. Então, a gente tem no Evangelho de Mateus muito material, né? Muito material. E escritura em hebraico. O Marcos, ou João Marcos, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Marcos colheu as informações de Pedro e de Paulo, e também de outras fontes. Então, ele não acompanhou Jesus, mas ele acompanhou pessoas que estavam muito próximas, né? Então, ele acompanhou ali aqueles primeiros cristãos do cristianismo primitivo, né? E aí ele consegue bastante material. Inclusive, o texto de Marcos, existe uma hipótese muito grande de que ele foi base para os outros evangelhos, no sentido de que ele fez uma escrita mais robusta e uma escrita um pouco mais apegada aos fatos, e os outros evangelistas, baseados nessa primeira escrita, foram tecendo a sua maneira de escrever. Então é muito importante pensar nisso, porque a gente vai ver que às vezes tem mesmo versículo não, mas mesmas passagens em Marcos e em João, e em Marcos e em João não, porque João praticamente não tem nada parecido, mas em Marcos e em Lucas, ou em Marcos e em Mateus, e a maneira de escrever é diferente. Então a gente vai ver, por exemplo, Lucas com uma preocupação
literária e com uma preocupação de dar detalhes diferentes da de Marcos. E a mesma coisa de Mateus. Esse tipo de nuance é difícil de sacar, de perceber, se não tem uma leitura frequente e uma leitura comparativa. Então é muito importante, quando houver realmente uma leitura dos evangelhos, tentar encontrar aí as interseções para fazer essa comparação. Né? Então eu achei muito interessante, quando estava fazendo estudo, algumas passagens, por exemplo, que estão em Lucas, citam as mulheres de uma maneira muito mais específica, e isso é bem visível, e colocando nomes e dando uma voz para as personagens, que às vezes nos outros textos está uma mulher, a mulher, e no Evangelho de Lucas está um nome, está uma descrição um pouco mais detalhada, um pouco mais rica, e aí a gente vê a diferença mesmo de percepção dos autores, porque Lucas tinha essa vontade de dar para os personagens que eram minorias sociais. Quando eu falo minoria social, não é numérica, mas é pensar que a mulher, principalmente naquela época, ela era muito vítima, né, de uma dominação machista, de uma sociedade super patriarcal. Então a mulher não tinha uma autonomia, a mulher não tinha poder de voto, de escolha, a mulher era uma propriedade do homem. Então, quando a gente percebe que tem um evangelista que dá mais voz para a mulher e que fala dessa mulher como uma pessoa autônoma, com nome, e que tenta dar riqueza de detalhes, a gente vê nele uma tendência, né? Uma tendência de valorizar alguém que está ali sob opressão, e principalmente nos ajuda a perceber a relação do Cristo com as mulheres, porque se não houvesse esse evangelista fazendo esse trabalho, a gente talvez não saberia de detalhes sobre personagens femininas, e que são várias, né? Jesus era seguido por muitas pessoas e as mulheres estavam ali presentes, as mulheres estavam ali participando, ativas, né? Então, olha que interessante quando Marcos faz seu escrito, e a gente acredita que o escrito dele serve de base para os outros, mostra que aí houve uma oportunidade também dos outros evangelistas de lerem o que Marcos escreveu e pensarem no que eles gostariam de acrescentar, diferenciar e tentar não ser tão repetitivo. É interessante, né, que os estudiosos falam que principalmente Lucas tinha essa preocupação, porque ele tinha uma percepção bem literária mesmo dos escritos, que ele era uma alma bastante atenta a esses detalhes, né? E para mim, no momento de fazer o estudo, eu busquei fazer esse tipo de leitura e consegui perceber isso, mas com muita ajuda da apostila da FEB, que foi aí uma grande base para o meu estudo. Então ficou chamado para mim para poder ler com mais frequência e tentar me ater a esses detalhes, porque uma coisa que eu acho interessante é que eu via muito o evangelho como, sabe, assim, um relato. Eu não tinha tanta preocupação em perceber as nuances e os detalhes que tem de diferença entre cada um dos evangelistas. E foi o estudo que me trouxe essa percepção de ver cada relato com a unicidade, com a singularidade do seu autor. Então, assim, é muito interessante, porque a gente lê, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o texto, de fazer a interpretação, e aí a gente para no que será que eu entendi, será que eu não entendi, e muitas vezes a gente não percebe que, para além da nossa compreensão, tem também as diferenças, e que é muito importante buscar fazer essa leitura comparativa e entender o que cada um quis enfatizar, né? Então é uma percepção que eu acho que fica aí o convite para todo mundo buscar fazer essas leituras, tentando fazer essa distinção da singularidade de cada um, que é, para mim, pelo menos, uma pessoa que tem pouco domínio desse assunto, foi uma novidade, foi
foi realmente assim algo que eu nunca tinha me atentado, né, para isso. É interessante também falar que o Evangelho de Marcos, ele mostra muito vestígio da tradição oral. E aí a gente percebe que nesse sentido ele é um evangelho mais eu acho que eu vou usar uma palavra que eu não sei se é muito boa para isso, mas ele é mais prático. É um evangelho que tentou pegar aquilo que estava sendo falado e escrever, que não tentou ficar dando muita, muita firula, uma produção literária rebarbativa e prolixa, não. Ele foi mais prático, mais centrado, mais sólido e tentando se ater aos fatos. Isso são características das pessoas, né? Tem pessoas que vão contar um caso e a pessoa conta o caso e ele acaba. E aí, às vezes, tem outra pessoa que vai contar e aí, né, traz todos os detalhes e a sensação era tal e o cheiro do lugar era tal e aí começa... E provavelmente eu sou essa pessoa, né, que não consegue contar um caso do jeito que ele simplesmente aconteceu, mas que coloca suas impressões, que coloca as sensações que viu. Então, assim, o Evangelho de Marcos, ele tende a ser um pouco mais sucinto nesse sentido de se ater aos fatos e não ter e não ficar se debruçando muito sobre pequenos detalhes e detalhes principalmente muito delicados mesmo, né? Dessa coisa assim de uma sutileza, né? Então, os estudiosos tendem a achar o Evangelho de Marcos mais ligado à tradição oral nesse aspecto. E o Evangelho de Lucas, ele também não foi um dos apóstolos do Cristo, ele era médico e tinha uma boa instrução por isso, né? Então, assim como Mateus, a gente percebe aí a profissão auxiliando no processo de lapidação da personalidade para ajudar que o espírito realmente exerça a sua habilidade de escrever bem e de encontrar mais palavras, mais vocabulário, né? Então a gente vai ver que realmente existem várias atividades no mundo que ajudam a gente a desenvolver nossas habilidades que muitas vezes estão dormindo ali no espírito, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é professora, ela vai desenvolver mais a fala, a oralidade e a tentativa de transposição didática, né? Ou seja, pegar um conhecimento e traduzir ele para a linguagem do público que está falando, e isso é uma habilidade que o professor tem que desenvolver. Então, a gente vai ver que essas habilidades das profissões, elas estão presentes aí no estudo também, né? Então, Lucas, tendo uma boa instrução, sendo médico, ele vai ter também uma característica mais intelectual no seu trabalho de escrita do Evangelho. Ele utilizou como fonte o Evangelho segundo Marcos, essa é a sugestão, essa proposta, a hipótese mais aceita, né? Utilizou outros documentos, testemunhos de fatos ocorridos, né? E também oralidade, né? Tradição oral, que a gente sabe que foi se espalhando e ganhando força, né? Ele também teve contato com Paulo e com os primeiros cristãos da época, então é muito importante perceber isso, que os evangelistas todos estavam ali no contexto de pelo menos conhecer pessoas que estavam muito à frente daquele movimento do cristianismo primitivo, né? Pessoas realmente líderes morais e com autoridade para falar do que estavam falando. Então, não foram fontes assim muito aleatórias, foram fontes precisas de personalidades que a gente conhece e que a gente sabe da missão moral que elas vieram aqui exercer, né? Que elas vieram aqui realizar. Então, Paulo não é uma personalidade qualquer, Pedro não é uma personalidade qualquer. Colher informações dessas pessoas significa realmente ter informações de fontes seguras, né? E de pessoas que principalmente viveram a mensagem de Jesus além de apenas ter visto. Porque uma coisa é você ver Jesus passando e ouvir ele falando. Outra coisa é você conseguir assimilar, trabalhar isso dentro de você e depois agir como Jesus falou.
agir como ele ensinou e agir segundo o modelo que ele exemplificou. Então é muito importante a gente entender que quando o relato de um evangelista ele é baseado nesse tipo de autoridade moral, a gente tem uma confiabilidade maior. Essas fontes não eram fontes aleatórias, não eram pessoas que não tinham lugar de fala, né? Paulo e Pedro são realmente figuras que baseiam e norteiam a nossa ideia de construção do pensamento cristão, né? Então, Lucas, ele era um escritor de grande talento, uma alma delicada, a sua escrita é mais erudita, mais clara, busca ser mais detalhada, e Lucas destaca a presença e o papel das mulheres no seu texto. A sua escrita é em grego, então é aquilo que eu falei. É muito interessante ver esses detalhes, porque mostra ali uma tendência da própria personalidade que está escrevendo. Não significa que Mateus ou que Marcos escreveram errado ou que escreveram faltando, não é isso, né? A gente tem que entender que cada pessoa vem cumprir um papel. E a ideia de ter 4 evangelistas foi realmente colocar 4 aspectos diferentes dessa percepção do que foi a missão de Jesus. Então, a escolha dos evangelistas, a maneira como esses textos foram compilados, não foi aleatória também. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente for falar de São Jerônimo. Mas é importante a gente perceber esses aspectos diferentes. Eu não sei se vocês estão reparando, mas temos aqui umas figurinhas na tela que também estão representando os evangelistas. A gente vai falar sobre isso também. E João, né, que foi escrito... João foi escrito, segundo os relatos, mais ou menos em torno do ano 100 depois de Cristo. A estrutura do texto de João é bastante espiritual, não é muito apegada à narrativa histórica, ou seja, a uma linha cronológica e uma linha de raciocínio puramente linear do tempo, mas ele é muito mais apegado ao conteúdo elevado e principalmente às percepções morais daquele ensinamento de Jesus, né? Então, os atos, os fatos, as falas que são ali retratadas, elas têm a ideia de dar a entender um conteúdo profundo de sabedoria moral. Essa que é a grande missão do Evangelho de João, né? No seu Evangelho aparece muito o dualismo da luz, das trevas, da verdade, da mentira, do que é bom e do que é mal, né? Então, João, ele tenta deixar de maneira bem simbólica e muito carregado esse tipo de conhecimento moral, que é separar o joio do trigo, que é entender o que é certo e o que é errado, né? Então, João, ele trabalha muito com essa percepção bastante moralizante, né? Ele valoriza a significação espiritual e simbólica das falas e dos fatos e não se atém à literalidade. Então, na hora que a gente vai ler o Evangelho de João, ou, por exemplo, o Apocalipse, que é um livro ainda mais simbólico, é muito importante tentar extrair o máximo do espírito da letra, né? É entender que vai ser uma leitura bastante enriquecida e que, como a Alciane falava, pega um versículo e tenta tirar tudo do versículo. Então, se ele está falando que estava enrolado em um pano, tenta pensar qual que é a asepsia a origem da palavra enrolar, tentar entender por que estava enrolado e não envolto, quais são o que cada palavra pode ser, né, assim, um demonstrativo de alguma coisa. Então, entender os verbos. Então, uma coisa que a gente faz muito, né, pensar por que usou esse verbo e não outro verbo, qual a diferença de estar assentado, estar abaixado, qual a ideia. Então, é muito, assim, um trabalho mesmo de buscar destrinchar cada palavrinha. E esse é um trabalho difícil. É um trabalho que traz aí pra gente uma necessidade de não imediatismo, né? A gente não pode ler e achar que a gente vai achar de imediato uma única e
fixa e limitada interpretação. É ler e entender que a cada momento que você amadurece a leitura, você vai conseguir ver num verbo, numa construção de frase e também na escolha das palavras, você vai conseguir entender sentidos para a escolha da palavra. Por que usou baixar? Por que não usou assentar? Por que aqui usa baixar e aqui usa assentar? Qual a diferença dessas duas ações? Por que isso está acontecendo? E é muito interessante também para quem puder ter diferentes versões, né, da Bíblia. E aí que o jogo complica um pouco mais, porque mudando a tradução, a gente vai perceber que há mudanças significativas. Às vezes a escolha da palavra de um tradutor não ajuda muito a interpretação. E aí que eu falo que a gente vê como que a linguagem humana é complexa e como que deve ser maravilhoso ser espírito superior, que se comunica pelo pensamento e não tem a barreira da limitação da linguagem. Né? Então a gente vê que hoje em dia a maior dificuldade dos relacionamentos em geral é a barreira da limitação da linguagem, é não saber usar a linguagem com eficácia, efetividade e um poder de comunicação, né, bastante fluido e dinâmico. Então a Bíblia, ela também vai apresentar esses desafios para a gente. Às vezes você está com uma tradução de uma Bíblia, tá achando difícil? Busca outra tradução e olha, poxa, engraçado que com essa tradução eu me senti muito mais confortável. Por que será? Qual foi a mudança da escolha das palavras, da tradução? O que realmente mudou? Mudou de uma maneira que eu achei mais fácil, mais lógico, ou mudou de uma maneira que eu percebi que realmente fez diferença, não é só na facilidade da leitura, né? Hoje em dia tem algumas editoras que fazem até uma Bíblia para jovens e aí tenta tirar um pouco da complexidade, né, daquele tanto de uso de mesóclise e essas coisas assim do português bem formal e bem arcaico, que a gente usa muito pouco, né, durante o nosso dia. Então, assim, não estou dizendo que é uma boa, estou dizendo que a gente usar uma tradução que facilite a nossa compreensão é muito importante, né? Então, é bom olhar isso também, porque o texto bíblico já é complexo o suficiente e a gente já tem dificuldade, às vezes, de entender. Então, quando se usa uma tradução bacana, melhora. E aí a gente vai perceber que o Evangelho de João deixa muito claro a proximidade que João tem de Jesus e como ele realmente se sentia próximo do Mestre, né? No Evangelho de João o Evangelho de João é o único que mostra, né, a promessa do advento do Consolador, né, e que mostra essa promessa como uma retomada dos trabalhos de Jesus, né? Essa promessa do Consolador prometido, e esse Consolador prometido, o Espírito da Verdade, estar aqui entre nós. Então é o único que tem essa informação. Sobre a simbologia iconográfica, vocês vão perceber que tinha um touro, né? Tinha também um anjo ou um homem. O touro era alado, o homem era alado, ou então um anjo, né? Tinha também uma águia, que já é alado, é um animal que já tem asas, e tinha também um leão, que também era alado. Todas as figuras tinham asas, eram aladas. Na simbologia iconográfica, os 4 evangelistas são representados dessa maneira, né? E por quê? A gente tem um texto do Apocalipse em que João retrata uma cena em que ele é arrebatado para o céu e no céu ele vê um trono. E em volta desse trono ele vê essas criaturas e ele vê também outros tronos com anciãos de roupa branca. Então, assim, tem toda uma trajetória da percepção dele, né, dessa percepção mediúnica, em que ele entra pela porta, ele atravessa esse local celestial e ele vê esses anciãos com a roupa branca e ele vê um trono e ele vê próximo a esse trono ali essas criaturas aladas. E aí, São Jerônimo
vai também fazer uma associação dessas 4 criaturas justamente com os 4 evangelhos. Ele vai fazer uma associação disso pensando na interpretação do conteúdo total do evangelho. Então, ao você terminar de ler o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, a ideia é que você vai chegar ao final e perceber que cada um tem uma síntese, um viés, uma interpretação do conteúdo como um todo. Então ele fala que São Mateus seria simbolizado pelo anjo ou pelo homem com asas, porque o evangelho dele se preocupa muito em comprovar a natureza humana de Jesus e essa percepção da sua divindade de maneira progressiva, assim, como se fosse assim, olha, o evangelho de Mateus trata muito dessa percepção de Jesus como alguém que tem uma natureza humana, né, além da divina. E aí, por isso, seria simbolizado pelo anjo ou pelo homem alado. São João é a águia, e ele seria a águia porque ele se preocupa muito em comprovar a natureza divina de Jesus e sua elevação aos céus. E pensando que a águia também é um animal que simboliza a direcionamento, e é um animal que, por ser um animal que voa, está muito em contato com o céu. Então, essa percepção de São João como a águia, por causa da orientação, do direcionamento, que isso no Evangelho de João fica muito claro, essa percepção de direcionamento moral e essa elevação do Cristo, né? São Marcos é representado pelo leão, porque ele começa o evangelho dele falando da pregação de São João Batista, né, que é precursor de Jesus, e no deserto da Judéia. E aí o leão é um símbolo do deserto, porque ele vive no deserto, e a pregação de João foi como um rugido de leão. Então, ele quer mostrar um Cristo como um soberano, assim como o leão é o rei dos animais. Então, São Jerônimo faz esse link entre São Marcos e o leão. E por último, né, Lucas vem demonstrar o caráter sacerdotal de Jesus e o caráter da mansuetude de Jesus, com principalmente essa percepção de Jesus como sendo um ser de obediência e um ser de sacrifício. E São Lucas, ele também fala muito da questão sacrificial no início do seu evangelho. Então, a ideia de colocar o boi ou o touro ali é porque o bezerro, né, o boi, ele é um animal usualmente vinculado ao sacrifício, né? Então, esses sacrifícios que são vistos, as oferendas e tudo, usa-se muito o boi ou o cordeiro, né? Então, essa percepção assim de Jesus. Eu coloquei aqui o link da Bíblia Online, onde a gente tem essa percepção de João no Apocalipse, que é a base dessa escritura, mas eu acho que vai ficar para um outro momento, ou também a gente pode deixar depois anexado, né, na descrição do vídeo, para vocês poderem ter acesso. E aí chega, né, Jerônimo, né, vamos falar um pouquinho dessa pessoa que é muito importante também para a gente entender o Evangelho e a escritura do Evangelho. Por quê? Porque, gente, quando Jesus deixou sua mensagem e a mensagem foi ganhando cada vez mais devotos e a mensagem foi ganhando cada vez mais povos e a mensagem foi se espalhando e de repente a gente tem um número de convertidos muito grande, né? E inclusive convertidos de outras religiões que não estão no seio judaico. Então a gente vai ver, né, a missão de Paulo com os gentios, com os povos que eram politeístas e tal. E aí a gente vai percebendo que vários relatos vão aparecer, vários textos vão aparecer. E como organizar, como falar esse texto é verídico, esse não é
Esse aqui eu realmente acredito e atesto que foi escrito por João, esse aqui não. Né? Esse é um trabalho absurdo. E Jerônimo, ou São Jerônimo, dedicou boa parte da sua vida para o estudo e para a compilação e organização da Bíblia e tradução. Então, a primeira tradução da Bíblia para o latim, que chamava-se Vulgata, né, foi feita por São Jerônimo. E ele teve, né, assim, muito apoio inicialmente, principalmente no início, ele teve muito apoio do Damaso na época. E aí, que era o imperador. Isso mesmo. E aí, a gente vai ver que o trabalho dele de compilação e de organização é um trabalho tão importante, porque se hoje a gente tivesse esses textos todos separados e principalmente vários textos, de repente todo dia chegar alguém e falar assim, olha, coloquei uma coisinha aqui, coloquei um ponto ali, acrescentei um não sei o que. Então o São Jerônimo, ele veio no momento, a gente está vendo aí, né, que ele nasceu por volta de 347 depois de Cristo e desencarnou em 420, e é justamente na virada, né, na virada do quê? Da Idade Antiga para a Idade Média. O que isso significa? O Império Romano estava em decadência e a Igreja Católica Apostólica Romana estava no início da sua ascensão, ou seja, no início da sua organização. São Jerônimo, ele pega um momento que é um momento chave para essa construção do que é o cristianismo. Porque quando era cristianismo primitivo, quando estava muito na oralidade, quando as pessoas estavam ali se aglomerando em pequenos grupos, a mensagem estava, de uma certa forma, no domínio de alguns líderes. Mas quando essa mensagem ela começa a ganhar tanta força e ela começa a ir para a boca do povo, é preciso pegar toda a tradição oral e aquilo que já estava escrito e organizar, porque senão ia se perder. Se cada pessoa for pegar um texto cortado e ler sem o contexto, sem juntar com as outras, com os outros escritos, pensa que confusão que não ia ser. Se a gente que tem uma Bíblia única, toda bonitinha, compilada numa ordem, né, que é cronológico, no sentido de começar lá na Gênese e terminar lá no Apocalipse, todo esse trabalho facilita a nossa compreensão. Agora imagina se a gente tivesse todos os livros da Bíblia estivessem espalhados e a gente tivesse que ficar catando um por um e sem ter essa compreensão da cronologia, né? Então o São Jerônimo, além de teólogo, ele foi historiador e o trabalho dele foi muito importante. Algumas curiosidades sobre ele, né? Ele é reconhecido como santo tanto pelos católicos quanto pelos ortodoxos e anglicanos, ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Ortodoxa. Ah, Taíla, como assim ortodoxa? É porque houve um cisma na Igreja Católica justamente por divergências do que seria dogma, do que seria cânone, do que era certo ou errado e como que ia ser a interpretação dos escritos, né? Por quê? Porque realmente, quando você pega os textos e você pegava textos que alguém falava assim, esse texto aqui é o Evangelho de Maria Madalena, esse texto aqui é o Evangelho de Filipe, de Tomé, esse aqui é o Apocalipse de Pedro. E aí as pessoas iam trazendo esses textos, como você vai averiguar o que realmente é real, o que não é? Como que você vai ter certeza da procedência daquele texto? Então a gente tem que pensar que essa é uma tarefa muito, muito importante e que teve que ser muito inspirada. Porque senão a gente poderia ter conteúdos no Evangelho contraditórios, a gente poderia ter conteúdos no Evangelho e na Bíblia como um todo que não colaborassem para a nossa compreensão da mensagem do Cristo. Então, quando São Jerônimo faz isso nesse momento em que o Império Romano está em queda e a gente vê esse início de Idade Média, né? Então ele está acontecendo as invasões bárbaras, a gente tem os vândalos, os visigodos e vários povos que eram considerados povos bárbaros, né? Fazendo a sua dominação e
desfacelando o Império Romano, quando isso acontece, houve uma necessidade muito forte de a igreja, ou seja, aqueles que eram convertidos ao cristianismo, se organizarem de maneira muito institucional. Né? Então, nesse momento que Roma vai perdendo seu poder e que a organização de toda a Europa vai se refazendo, se remodelando, a Igreja Católica precisou ali ter uma certa força no sentido de se organizar, né? E São Jerônimo vai ser uma figura muito importante. E é por isso que ele é considerado santo nessas três sessões, nesses três cismas, né? Porque a igreja anglicana ela vem do protestantismo e a ortodoxa vem bem no início, né? Houve a primeira cisma da igreja católica. E a gente vê como que ele é uma figura considerada importante para todas essas três percepções que são diferentes do cristianismo, porque justamente a tarefa dele foi enorme, né? E ele era uma figura muito polêmica em seu tempo, né? O São Jerônimo escrevia muitas cartas, tecia muitos comentários e ele tinha uma visão muito rígida sobre o que era a vida cristã. Então ele foi eremita por muito tempo e ele tinha uma percepção de vida que era assim, extirpar completamente o prazer terreno e ter uma vida de sacrifício. Então a gente vê quase todas as representações de São Jerônimo, e eu peguei uma que tá maravilhosa, porque a maior parte das representações mostra ele assim super debilitado, mas mesmo assim a gente vê que a representação aqui dessa tela é de ele bem magro, com um aspecto bem envelhecido, no sentido mesmo de envelhecer com sacrifício. E ele tinha uma percepção bem rígida sobre isso, né? E ele foi eremita por muito tempo, então ele viveu de maneira isolada por muito tempo. E aí a gente vai perceber que o desafio dessa compilação que ele fez é porque a gente vai ter aí a separação do que seriam os evangelhos apócrifos e os canônicos. Quais seriam os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento que seriam realmente validados e quais não seriam validados. E aqui não querendo entrar nas grandes polêmicas, porque eu sei que tem muita gente que é super a favor de valorizar e validar os outros evangelhos, mas pensando que São Jerônimo fez um trabalho bastante conciso, compenetrado, e no sentido de que, muitas vezes, aquilo que a gente não tem certeza, é melhor a gente tomar mais cuidado do que a gente simplesmente aceitar como verdade algo que a gente não consegue testificar a sua veracidade. Né? Então é muito importante a gente ter esse pensamento crítico, e é um pensamento que o próprio Kardec traz para a gente. Sempre se pergunte, sempre se questione e sempre use métodos de pesquisa confiáveis. E use a razão. Não acredite de maneira cega. Não, isso não é simplesmente, a gente não vai nem procurar estudar, entender. Não, é o contrário. Se você tem curiosidade de conhecer esses textos, é realmente estudar a fundo para entender por que eles foram considerados apócrifos, ou seja, né, por que eles não são cânones da igreja, né? Então, o desafio de São Jerônimo foi os registros não oficiais, né, a dificuldade de precisar a origem desses registros, a língua, a linguagem, a tradução. Então pensa, línguas diferentes. Dentro de uma própria língua, nós temos linguagens diferentes. Então uma pessoa que está aqui no português, mas que é nascida num lugar, ela fala diferente. Uma pessoa que é nascida em outro lugar, ela fala de outra maneira. Então dentro de uma mesma língua, a gente tem várias utilizações da linguagem. Né? E as traduções, que são super complicadas também, né? Porque a tradução ela vai muito de como que o outro ser humano foi criado, de qual é a língua, qual é a linguagem dele e do seu jeito de ser, né? As narrativas pessoais, diretas ou indiretas. Então pensar que 2 dos evangelistas viram e conviveram com Jesus e 2 não. Então a gente tem que entender que ali houve sim muita dificuldade para poder encontrar nesse texto uma base bem sólida, né? E pensar que todo tipo de perda, adulteração é possível de ter acontecido, né? Um papel que se perde, um pedaço de pergaminho que não se encontra, um papel que se deteriora, né? Então, assim, é muito complexo.
E existem pelo menos, gente, cerca de 112 livros ou textos, né? 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo, que não são reconhecidos pela Igreja Católica e a maior parte das religiões cristãs, ou seja, que são textos considerados apócrifos, alguns deles. Evangelho de Maria Madalena, de Tomé, de Filipe, de Tiago, Atos dos Apóstolos de Pedro, de Paulo, né? Então tem alguns Atos dos Apóstolos de Paulo que não são parte dos que estão na Bíblia, porque são considerados apócrifos, são textos que não foi comprovado que realmente eram de Paulo, pelo estilo literário e pela contradição dos outros textos. Dos 12 apóstolos, tem vários atos de várias pessoas, tem atos até de Pilatos, epístola de Pilatos a Herodes, enfim. Tem Apocalipse de Tiago, de João, de Estevão, de Pedro, de Elias, vários apocalipses que a gente não sabe se realmente são textos que foram escritos por essas pessoas, né? E aí, nesse sentido, gente, para eu finalizar, porque a gente já está aqui chegando no nosso horário, entender o que é que cada evangelho tem de semelhança um com o outro. Isso é muito interessante. Os evangelhos são sinóticos no sentido de tem um erro aqui, ó. Escrevi Evabigelios, tinha que ser um N, desculpa. Mas os evangelhos sinóticos são os de Marcos, Lucas e Mateus. Ou seja, eles possuem muitas coisas em comum. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, e eu peço que vocês depois pausem o vídeo e olhem com mais atenção essas porcentagens, é bem interessante ver o que é tradição tripla, ou seja, que está nos 3 evangelhos, o que é tradição dupla, porque está em um e em outro, e aquilo que é singularidade específico de cada evangelista. Então aqui a gente vai ver que todos esses 3 evangelhos, eles comungam em algum momento de intercessões. Então tem coisa que está em Marcos, Lucas e Mateus, tem coisa que está só em Marcos e Lucas, tem coisa que está só em Marcos e Mateus, tem coisa que está só em Lucas e Mateus. Então olha que interessante, a gente tem aí para o pessoal da matemática um gráfico bastante interessante. Para mim é um gráfico confuso, caótico, mas que organiza bem as informações. Mas assim, a gente vê aqui as porcentagens do que tem, né? E a gente tem o Evangelho de João, que ele é não sinótico, ou seja, ele é singular, ele não tem essas interseções com os outros evangelhos. Ele tem um ritmo de narrativa, uma escolha de palavras, uma escolha de recortes bem único, singular, e ele se distingue em estilo, em forma, ou seja, em tudo, né? A hipótese mais aceita para justificar esse fenômeno é a teoria das 2 fontes, né? Então, os estudiosos falam que, nessa teoria, né, eles falam que Marcos teria utilizado uma fonte possivelmente originário de Pedro, então entende-se que Pedro é a primeira fonte, a fonte basal de Marcos. E ele também teria uma fonte Q, né? Então, assim, basicamente, como Marcos foi o evangelho que foi escrito primeiro, e muitos estudos apontam que Mateus e Lucas se basearam no Evangelho de Marcos, ou nos escritos de Marcos, então entende-se que todos basearam-se em Pedro, mas que houve também uma outra fonte utilizada, que é a fonte Q, que não se conhece qual que ela vai fazer essa interseção do que está em Mateus e em Lucas, e não está em Marcos. Então, basicamente, a ideia é de que a fonte principal, que está na tradição tripla, aqui vendo, é Pedro, né? Porque todos se basearam na percepção do que Pedro tinha ali, né? Dos conhecimentos de Pedro. Por quê? Porque Lucas e Mateus não... Lucas e Mateus possivelmente escreveram seu evangelho depois de Marcos. Então, essa é a primeira hipótese, né? E aí, para essa tradição que é dupla, haveria uma outra fonte, que a gente não sabe qual que é essa fonte Q, que não dá para distinguir. Os estudos são interessantes porque eles vão vendo assim o que é interseção, o que não é interseção entre um e outro, e tentando ver quem poderia ser essa fonte Q.
né, qual cristão do cristianismo primitivo ali, quem que estava ali que poderia ser. Então já descartaram Paulo, né, porque o que Paulo fala e Pedro fala são relatos muito parecidos, e Paulo se baseia no relato de Pedro. Então, assim, entende-se que essa fonte Q teria outras informações e não se sabe como, né? Então ali a gente vai perceber essas divergências em estudo, né? Mas é bem interessante ver como que até hoje não se sabe tudo do evangelho. E aí, gente, para finalizar, fazer aqui uma reflexão, né? Depois a gente falar de tantas coisas complexas, de fonte Q, de interseções entre os evangelhos, de pensar no trabalho de São Jerônimo, fazendo toda essa compilação, essa organização e tendo a coragem e a força de separar o que seria parte e o que não seria parte. Essa separação norteou praticamente toda uma vivência cristã, né? A gente sabe que realmente o evangelho que é católico é diferente do evangelho que é das vertentes protestantes, mas isso é uma escolha que hoje em dia você facilmente consegue encontrar, né, uma solução. Você pode comprar a Bíblia que tem mais livros e entender que você está com a mais completa. Mas, de qualquer forma, os textos que São Jerônimo escolheu e a maneira como ele os organizou é a base do que é o cristianismo. É a base do que a gente entende como pensamento cristão. É a base do que a gente entende como sendo o antes do ensinamento de Jesus e o próprio ensinamento de Jesus. Então, todos os precursores, né, os precursores dos profetas, tudo que é o relato anterior a Jesus, que faz parte dessa história, né, da nossa relação com Deus, desde a Gênese até o Evangelho de Jesus e o Apocalipse, que vem como uma finalização profética para um futuro que a gente busca aí compreender onde que a gente está nesse Apocalipse de João. Será que a gente está vivendo ele? O que a gente está vivendo dele? Então, é um relato que começou lá do início dos tempos, né, na Terra e da formação do planeta, e que vai até a destinação do nosso planeta, da nossa humanidade, e um futuro que ainda nem chegou. Então, é muito conhecimento, é muita informação. E é muito interessante pensar que esse trabalho, ele influi completamente em como que a gente vai compreender Jesus, né? Como que a gente vai compreender a importância e a missão de Jesus, como que a gente vai entender as tradições que levaram Jesus a escolher o povo hebreu para estar ali no meio daquele povo, confiando que dentro daquele povo ele conseguiria ter o alcance mundial que hoje tem, né? E principalmente para a gente entender como que a missão de Jesus ela vai além das convenções terrenas, né? Como que ela vai além das questões terrenas, como que é importante a gente conhecer a história do povo hebreu, conhecer o contexto da dominação romana, a história mesmo, para a gente compreender o alcance das palavras de Jesus, para quando ouvir uma parábola, entender o que cada figura naquela parábola metaforicamente traz de ensinamento. Porque se a gente não tiver esse estudo e esse olhar, a gente pode ser simplista e equivocado na nossa interpretação da passagem, né? Então é uma responsabilidade muito grande que São Jerônimo pegou, e agora a gente tem aí uma Bíblia mastigadinha, para poder a gente tentar compreender dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que a gente já dá conta, né? E então, agora pegando um gancho em João, que foi o único que falou do Consolador Prometido, vamos pensar que a doutrina espírita é um último passo aí, né? É o Consolador Prometido, que vem tentar trazer a chave, que vem trazer para a gente recursos e maneiras de ver esse evangelho para a gente destravar ainda mais esse conhecimento. Então, o que eu acho mais interessante de pensar em tudo isso é que depois da Bíblia a gente vem com o Pentateuco espírita, aquele compilado da obra de Kardec, tentando aí trazer para a gente o mastigado
do que já foi mastigado ali por São Jerônimo e todos os autores da Bíblia que tentaram registrar, né, os acontecimentos, as profecias e a sabedoria, e aí São Jerônimo vem, faz tradução, compila tudo, e agora vem Espírito de Verdade para Kardec, e faz aí um trabalho muito grande na evolução do pensamento religioso. Então, olha só que responsabilidade é a nossa de ter acesso ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento e à doutrina espírita e tentar usar desse conhecimento da melhor forma possível para o nosso adiantamento moral, para a gente entender que é um grande privilégio conhecer a chave que vai lá destrancar a porta e ajudar a gente a compreender a mensagem de Jesus na sua grandeza, na sua soberania, né? Então, assim, o trabalho de Kardec, ele vem aí também como um trabalho de um grande compilador, de um grande teólogo, de um grande pesquisador, e vem tentar trazer para a gente mais uma oportunidade antes da regeneração, né? Antes da grande transformação do planeta, e justamente para promover uma grande transformação no planeta, que é a gente ter acesso a esse conhecimento e fazer a grande transformação em nós mesmos, para conseguir trazer isso para o nosso planeta, para a nossa humanidade, e construir o reino de Deus aqui, né, na nossa intimidade e na sociedade em que a gente vive, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos lugares que a gente frequenta. Então, eu finalizo o estudo com essa reflexão de que a gente tem aí um trabalho muito grande, de homens muito grandes, pessoas, seres humanos com uma capacidade de reflexão, de compreensão e de didática muito importantes, porque tudo isso é uma tentativa, uma busca de fazer com a gente, né, a educação moral, a educação espiritual e a nossa preparação para um novo momento, um momento de paz, um momento de amor e um momento em que a lei de Deus vai estar na nossa consciência de forma plena, de forma ampla, e a gente vai viver feliz, né? Então é um trabalho de educadores mesmo, são os grandes professores, os grandes mestres, os grandes terapeutas para as nossas questões íntimas, e a gente tem que se apegar muito ao Evangelho, à compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente tentar cada vez mais destravar esse conhecimento que já está tão divulgado, mas tão pouco disseminado. Né? É um conhecimento que a gente tem muita informação, mas existe pouca formação, pouca educação. Esse conhecimento está de livre acesso, mas ele ainda não atingiu, né, os cantos mais fundos das nossas almas. Né? Então, a gente finaliza e com João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não pode receber porque não o vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, que a gente possa realmente estar com Jesus, porque Ele está conosco. O mais difícil é a gente tomar o lugar que Ele já preparou para a gente mesmo, na companhia celeste dele, né? E a gente estar com Ele. Eu agradeço muito a atenção. Estou dando uma olhada aqui no horário. Eu agradeço muito a atenção, a escuta de vocês e a possibilidade de novo estudar junto, né? E espero que a gente tenha conseguido fazer aí boas reflexões, que a gente tenha
uma excelente semana e consiga cada vez mais ver o Evangelho com o carinho que ele merece, sendo fruto do trabalho de muita gente, né? Muitos espíritos grandiosos trabalharam ardentemente, arduamente e com muita dedicação e devoção para a gente agora ter acesso a esse conhecimento que é transformador. Eu vou fazer a prece para a gente finalizar. Senhor Jesus, é com gratidão que finalizamos mais uma vez um estudo e pedimos a Ti, ó Mestre, que esteja conosco, principalmente nos momentos mais graves de nossa vida, que nós possamos compreender a realeza da Tua mensagem, a soberania da lei de Deus, e que possamos cada dia mais testemunhar em nossas vidas o amor do Pai, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos novos sentimentos ligados ao amor e à caridade. Que nós possamos nos transformar muito além de apenas estudar intelectualmente o Teu Evangelho, que possamos usar ele como propulsor da nossa melhora. Que nós possamos também, Senhor, da maneira mais apropriada, fazer brilhar a nossa luz, para que esse Evangelho possa ser disseminado por nós. Esteja, Senhor, conosco como tem estado, e nós agradecemos imensamente o recurso que nos ofertou, com a Tua vinda aqui na Terra, com a Tua mensagem amiga e com o amparo que nunca deixou de nos oferecer em nenhum momento. Esperamos em Ti como sempre e cremos em Ti e o amamos. Que assim seja. Que assim seja, gente. Muito obrigada pelo estudo. A gente vai finalizando, vou fechar aqui e eu espero ver vocês em um próximo momento. Tchau, tchau!